Bom dia, tudo bom com você? Mais uma vez, estamos iniciando o dia juntos e eu gosto da sua companhia, tá bom? Nós, ao longo da nossa vida, nós enfrentamos dificuldades, limitações. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo, vergonha mesmo de conversar com as pessoas. O primeiro emprego que eu tive foi num hotel, um hotel chamado Vera Cruz, na minha cidade, em Juí. Lá eu comecei como mensageiro. É um nome bonito para se dizer que alguém é carregador de malas. Eu ajudei muitas pessoas a levar a sua bagagem até os 9 andares daquele hotel. Mas logo em seguida eu fui promovido a ser recepcionista. Agora, o meu medo de enfrentar as pessoas, de conversar com elas, precisou ganhar talvez um pouquinho, talvez um tempero de coragem. E aí eu comecei a aprender a falar com as pessoas. Eu descobri que essa minha timidez, ela poderia trazer problemas e dificuldades. Muitas vezes nós temos medo de pessoas, medo de relacionamentos, medo de dificuldades que enfrentaremos, e a gente não consegue avançar justamente por causa desses medos. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente percebe que, eu creio, talvez isso possa acontecer contigo, como acontecia comigo e até hoje acontece. A gente fica tímidos na hora de falar, de pregar aquilo que um dia mexeu com a nossa vida. Se você olhar para a sua vida, qual é o medo que você tem? O que te impede de você pregar o evangelho? Eu sei que talvez você já entendeu que Deus chama você para ser um dos pregadores. Às vezes talvez falando diretamente, dando estudo bíblico, às vezes vivendo. Mas o que Deus espera de mim e de você é que a gente se envolva na missão que Deus colocou em nosso coração. Por isso, mais uma vez eu te pergunto, o que te impede de você se envolver diretamente na pregação do Evangelho? O que tem te impedido esses últimos anos da sua vida de você ser, sim, um proclamador das verdades divinas? Eu quero te contar uma história que você já conhece. Logo depois da morte de Jesus Cristo, os discípulos, eles tiveram medo. Imagina! O grande mestre agora havia morrido. E aí? Eles tentaram voltar para a pescaria. Jesus os chama mais uma vez e antes da sua ascensão, coloca eles no rumo certo. Eles pedem desculpa uns para os outros no início do livro de Atos. E no capítulo 3, nós percebemos a mudança de Pedro principalmente. Depois daquele evento que acontece no capítulo 2, eles pregaram o evangelho, o Espírito Santo desce como línguas de fogo e eles pregam o evangelho, alguma coisa acontece no coração. Pedro é tomado pelo poder do Espírito Santo e agora é direcionado a pregar o evangelho. Capítulo 3 começa com a cura de um coxo. O interessante é que a cura daquele coxo provocou um alvoroço no templo. Eles estavam indo, ele e João, Pedro e João estavam entrando no templo e na porta do templo encontram ali um homem pedindo a esmola. Todas as pessoas que estavam dentro do templo haviam passado por esse homem e de repente chega lá dentro a notícia de que Pedro e João haviam curado aquele homem. As pessoas ficam alvoroçadas. Como pode? Quem são esses que fizeram um grande milagre? Que fizeram esse que há anos está aqui diante do templo pedindo esmolas, tentando algumas migalhas para sobreviver? Como pode esse homem que antes nós vimos era coxo, tinha problemas, agora está restaurado? Quem são esses homens que fazem tais maravilhas? Pedro começa a pregar e começa a mencionar quem é Jesus Cristo mais uma vez. Assim como ele fez no capítulo 2, quando ele prega Jesus Cristo, mais uma vez ele volta a pregar Jesus no meio daquelas pessoas. Aquelas pessoas eram os líderes do povo de Deus, os fariseus talvez, aquelas pessoas que cuidavam do templo. E agora Pedro e João, aqui nós vemos o discurso de Pedro. Pedro fala com poder aquelas pessoas, mas ele fala com amor também. Olha o que diz no último verso do capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, diz assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus Cristo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus Cristo foi enviado para todas as pessoas, especialmente para os judeus, para aqueles do seu povo, o qual Deus havia escolhido através de Abraão para serem o seu povo. Jesus morreu por eles. Por quê? Para trazer salvação. E o que Pedro está fazendo?
está encarando talvez a maior de todas as suas dificuldades. Pedro era um pescador, iletrado, era galileu, tudo isso girava como algo, como barreiras para que a mensagem de Pedro chegasse no coração daqueles judeus. Tudo isso eram dificuldades que Pedro tinha, que Pedro enfrentava ao entrar em contato com o povo da sua época, o povo de Jerusalém. Pedro não sabia falar, se expressar corretamente. Pedro era duro nas palavras, era turrão. E agora está diante do povo, falando as grandezas de Deus. Isso não é a maior de todas as barreiras? Pedro foi transformado pela mensagem, assim como eu e você. O que Deus espera que eu e você façamos, que vençamos com o poder divino e preguemos a mensagem que um dia transformou você e eu. Eu convido você, mais uma vez, a aceitar o chamado de Cristo para você. O chamado de ser um pregador da palavra de Deus, uma pregadora da palavra de Deus. Mas que mensagem eu vou pregar, pastor? A mensagem que transformou a sua vida. Porque é justamente essa mensagem que pode transformar a vida das pessoas ao seu redor. Que Deus abençoe você, que você seja usado pelo poder do Espírito Santo hoje, assim como Pedro e João foram no passado, para ser você, hoje, um pregador, um mensageiro da palavra de Deus.